noite, irmãos, irmãs, amados e amadas. Nosso momento, a gente dedicar um pouquinho a nós, ligar o botãozinho lá do mundo exterior, a gente vai concentrar aqui, realmente ter como nosso momento. Então, pedimos ao Mestre Jesus, aos nossos guias, os mentores da casa, que a gente tenha um estudo muito proveitoso, os trabalhos dessa quarta-feira sejam gigantes, que a gente possa sair daqui um degrauzinho a mais, um pouquinho mais de conhecimento e a gente consiga colocar em prática tudo que a gente aprender, a gente consiga colocar na nossa caminhada para fora. Dessa forma, rezamos em agradecimento, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. E assim seja. Dessa forma, não pedimos permissão para o início de trabalho do nosso irmão Pedro. Deixa eu dar um bocadinho antes. Sim, claro. Boa noite a todos. Ontem a gente publicou no nosso grupo sobre como que vai ser, no caso, a frequência dos trabalhos neste ano. Então, eu acredito que ficou bem claro. A gente só queria reforçar que, a partir de hoje, quando a pessoa tiver mais do que 2 quarta-feiras de falta, ele vai passar outras 2 quarta-feiras sem poder participar do mediúnico. Novamente para poder isso é bom para o próprio médico, para que ele não entre em ficar algum problema nesse sentido. E mais, a gente não vai ficar controlando ninguém, porque eu acredito que todos que estão aqui vieram por livre espontânea vontade. Então, quando acontecer isso, só nos justifique primeiro, porque mesmo com a justificativa, se houver essas 2 faltas, a pessoa vai ficar essas 2 vezes também fora, mas justifica para que a gente possa ficar sabendo, tá bom? Mas a gente não vai controlar ninguém, isso fica a critério e a cargo de cada um, tá certo? Agradeço a todos a compreensão, porque isso vai ser muito bom, tanto para o trabalho do grupo, quanto para o próprio médico. Certo? Obrigado. Boa noite a todos. A gente vai dar seguimento à aula passada. Quem não teve na aula passada? Nossa, bastante gente. A gente fez uma pequena reflexão na aula passada, eu vou resumir muito rápido, porque eu não vou retomar toda a aula, senão não vai dar tempo. A gente fez uma pequena reflexão na semana passada, analisando sobre o meu eu anterior, o meu eu atual e o meu eu de amanhã. O que eu espero de eu amanhã? Como é que eu me vejo daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos? O que eu projeto da minha vida daqui a 10 anos? O que eu estou fazendo de melhoramento para que nesse período que eu projetei eu consiga chegar no meu objetivo? Quais são as perspectivas que eu estou criando? O que eu estou fazendo para conseguir fazer? Né? Porque para a gente conseguir um objetivo, seja ele qual for que a gente cria em nossas vidas, a gente cria metas para chegar. Né? Então, por exemplo, no final de cada ano, que vai iniciar o novo ano,
a gente projeta que no ano seguinte vai ler mais livros, que vai fazer regime, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Projeta o que quer durante aquele ano. E eu preciso criar metas para poder chegar, né? Então, o meu objetivo é ler 10 livros durante o ano de 2025. Mas em 2024 eu não li nenhum livro. Então, é uma meta bastante audaciosa. Para quem não leu nada, querer ler 10 livros é bastante coisa. E aí eu preciso criar metas. Que metas são essas? Eu vou ter que ler um livro a cada um mês quase, né? Para poder chegar no objetivo. Não adianta eu esperar 11 meses para chegar no último e dizer, vou ler os 10 hoje, esse mês, que a gente não vai alcançar. Então, a gente fez uma reflexão sobre isso, né? E aí veio o questionamento, que foi aonde a gente parou. Eu já dou a palavra para a gente começar a continuar lá. Aí veio o questionamento. Analisando tudo isso, e aí a pergunta é individual para cada um, tá? Não precisa responder, mas é interessante, a equipe espiritual pediu que pelo menos cada um tenha isso certo dentro de si, tá? Não tem nada de errado porque não precisa falar, mas é interessante que tenha dentro de você certo. O que eu me considero, né? Que na aula passada eu trouxe. Eu me considero um obsessor ou um obsidiado? Só voltando um pouquinho, todo mundo sabe o que é obsessor e obsidiado? Todo mundo? Não precisa revisar? Ok, então. O que eu me considero? Obsessor ou obsidiado? Isso eu respondo para cada um. E aí, um debate da aula passada, né, veio mais 2 opções que criaram. Eu não me considero nenhum dos dois. Ou eu me considero os dois. Então, nós temos 4 alternativas que precisa ter dentro de si para que a gente possa continuar. E o não explanar isso, né? Porque isso às vezes pode deixar a pessoa encabulada e se constrangida de se classificar em público. Então, para que não haja essa classificação, e depois se alguém quiser dizer, sem problemas, tá? Só para que a gente tenha e ele dê seguimento, por que ele trouxe esse pensamento? Por que dessas perguntas? Mas antes de a gente entrar nisso, ele fez uma pergunta na semana passada, no finalzinho da aula, e a gente não conseguiu dar seguimento porque já estava no fim. Então a gente vai começar com essa pergunta e aí depois a gente já volta. Havia uma pergunta, né, sobre a obsessão por amor, né? Que existe também essa obsessão por amor. E aí, não só de um lado, né? Não só do espiritual, como de quem está encarnado também, né? Então, nós podemos ser obsessor do nosso parceiro. Sim. Amor, aquele amor, né, tocante, né? Do mesmo jeito que a pessoa lá do outro lado, a gente viveu uma vida com eles e eles nos amaram e não conseguiram fazer essa passagem de volta e ainda estão lá do outro lado. E num caminho da vida a gente se cruza de novo, né? Eu encarnado e ela ou ele desencarnado. E ele pode ficar me obsidiando, só que ele não quer sair do meu lado porque ele me ama. E aí, né, acaba... Essa pergunta é muito interessante porque se a gente analisar, a classificação amor não cabe nesse caso, né? É uma classificação errada que damos para algumas situações que ocorrem, né? Que nem o tal matei por amor. Não faz muito sentido. São 2 coisas que estão totalmente em lados opostos. Se eu amo, eu não mato. Se eu amo, eu liberto. Porque isso é o que a doutrina espírita traz para nós, né? Amor é libertação, né? Eu não posso prender alguém ao meu lado com minha simples vontade, minha simples vontade de ter a pessoa do meu lado, se a pessoa não quer estar do meu lado. Então, a gente precisa realmente, né, analisar todo o contexto, e a palavra amor serve como exemplo muito grande, sobre tudo que a gente classifica em nossa vida, né? Muitas coisas que a gente classifica, ela está numa classificação errada.
né? Exemplo clássico, o amor, né? E aí a gente usa aquele clássico comentário, matei por amor. Então são coisas muito distintas. Então, quando a gente for nos classificar, é muito interessante a gente buscar ao pé da palavra o que ela realmente significa. Para a gente, será que é isso mesmo? Né? Porque está mais totalmente fora, né, de não tem como justificar alguma coisa nesse sentido, né? Pelo menos diferente das obras básicas que a gente tanto traz. Eu entendo que o Léo colocou como o amor, esse amor romântico que a gente tem, certo? Uhum. Mas e quando aquele caso de amor, por exemplo, o meu pai desencarnou, é um exemplo, né? E me ama muito. Ou eu amo muito ele e fico mandando aquela energia de que eu amo ele. A gente entende que tem aquela, vai se dando lá em cima a conduta de quem fica. Que não, eu vou fazer esse tipo de coisa. Mas acaba que, querendo ou não pode ligar você por esse tipo de amor. Então, É que daí, aí já não é bem obsessão, né? É saudade, é desejo de estar próximo, porque é bem diferente, né? Eu obrigar alguém a estar do meu lado, do que eu sentir saudade de uma pessoa de ficar próximo. E quando alguém desencarna, é natural e comum que a gente sinta saudade. A gente trabalha muito na doutrina espírita que a gente precisa desapegar. Só que isso, na teoria, é muito fácil. O problema é que na prática não é tão fácil como a gente fala, né? Na teoria, a gente vem aqui e fala, vou sair na porta e vou fazer. Bota em prática tudo isso. Não é fácil. Então, realmente acontece. Aí, quando eu penso muito, um parente meu chega próximo, isso não chega a ser uma obsessão. Obsessão é alguém que fica ali desejando alguma coisa, né? Querendo te cobrar uma coisa em decorrência de uma situação que aconteceu, né? Matei ela na vida passada, hoje ela me cobra. Ele matou na vida passada, hoje me cobra. Na vida passada fiz alguma coisa com o ente querido dele e hoje ele me cobra. E assim sucessivamente, todas as situações. A obsessão é mais um caso de cobrança, vingança. Vingança, a palavra fecha melhor. Vingança, né? Esses outros casos de aproximação não é bem uma obsessão. Pode, claro. Sim. É que, na verdade, é um outro ponto bastante interessante. Ele não suga porque quer, tá? A não ser que ele seja um vampirizador, ele sabe o que está fazendo, né? Ele está aí sugando. Por exemplo, se eu sei que estou desencarnado, gosto muito de bebida, me aproximo de alguém que bebe, estou sugando ele, né? Eu virei alguém que estou sugando energia. Agora, muitas vezes eu nem sei que desencarnei, né? Sinto muita saudade e estou próximo. Ele automaticamente está sugando energia de ti, mas não é. Ele não tem nem noção do que está fazendo. Então, dá para a gente distinguir o que é uma obsessão ou um caso que as pessoas às vezes nem sabem, né? E aí tem obsessão, fascinação, e aí tem todo aquele processo que a gente já estudou. Algum colocamento sobre o assunto? Pode fazer. É interessante que todos participem. Posso responder a questão de Tu quer responder? Posso colocar a minha visão do que eu quiser? Pode, se tu quiser. Eu, depois de estar aqui durante meses, ter aprendido o que eu já aprendi até hoje, eu me coloco como os dois. Tanto obsessor como obsediado. Obsessor porque eu também faço isso com pessoas à minha volta, faz desde que ano. Principalmente quando eu acho que eu preciso estar sempre no controle de tudo. Eu acredito que eu dessa forma, eu acabo me tornando uma obsessora. Assim como eu sou obsediada também, tanto pelo lado espiritual, para aqueles que eu atraio, meus pensamentos, atitudes, e também os que eu nem sei que eu atraio. E que também estão na minha volta, me obsediando por algum motivo que eles consideram considerado. E pelos encarnados também. Inclusive as pessoas que eu amo, as pessoas que eu escolhi como família, como amigos, como... Então eu acho que eu sou um dois. Alguém quer fazer mais algum comentário? Marco? Eu tenho um funcionário,
que até depois dos estudos aqui aconteceu muito, me chamou muita atenção. Ele é devoto de Satã há muitos anos. E só eu sei disso. Ele tem rituais satânicos, ele tem o altar na casa dele, ele usa tatuagem, enfim. Tudo que você puder imaginar. Nesse sentido, ele tem. É um cara novo, ele tem 2 anos. Lá da turma toda de serviço, o único que sabe sobre. Porque ele me contou, ele ficou sabendo que eu era espírita, eu tinha trabalhado comigo há bastante tempo. E ele me fez uma provocação assim, isso na quinta-feira à tarde. Você vai perguntar uma coisa para o senhor, dessa maneira. Eu sou um obsessor ou sou um obsediado? Eu disse para ele da seguinte forma: a partir do momento que você aceita o que está acontecendo aqui, você está sendo obsediado, mas não esquece que você também está sendo obsessor. Você já percebeu o que você faz nos colegas de trabalho? Resumindo, a conversa nossa é muito longa. Então eu cheguei à conclusão, nós conversamos, e eu pedi para ele o seguinte: Fulano, faz um pensamento diferente, tenta viver o outro lado bom da vida, do Espiritismo, que esse vírus não é de acordo com a lei do Cristo, porque tudo que tu faz com segundas intenções de adquirir o que tu não vais levar. E ele disse para mim da seguinte forma: respeito muito o senhor, eu respeito e carinho pelo senhor, que tem como amigo, mas a tua opinião não me vale de nada. Vou continuar seguindo aquilo que me faz bem. Eu criei o meu resumo e disse para ele o seguinte: lamento, então, nós continuar sendo obsessor e será sempre assim. Convidei ele a participar do centro onde eu tenho alguns vínculos, sair na sessão mediúnica, lá nos trabalhos mediúnicos. O obsessor dele fez presente. Foi bem claro e objetivo na discografia. O senhor, quer dizer, chamou o senhor pela voz, tratando da mesma forma que o garoto. Só não tem o direito de interferir na vida do meu cavalo. Eu chamo esse cavalo nessa situação. Que é o povo da Umbanda. Quando se trabalha na Umbanda, se usa como cavalo. Que é o médico ser tratado como cavalo. E a pessoa que estava doutrinando foi bem claro e objetivo: olha, você entrou aqui, você foi convidado? Não. Você entrou porque quis, então respeite a mesa, respeite o local onde você se encontra e respeite o médico que se encontra também na mesa. Você não tem o direito de agredir com palavras. Passou-se. Chegou na terça-feira, ele veio conversar comigo e me disse assim: o senhor queria conversar com o senhor em particular? Disse, não tem problema. Só haverá no segundo da cidade. E sim, e a gente vai conversar. Tu sabes que eu recebi uma visita? Você não sei da tua vida. E eu quero te pedir, por favor, não interfira nisso. Porque eu tive um sonho que alguém está interferindo no meu relacionamento com os meus guias. Eu disse assim: olha, filho amado, eu tenho muito carinho por ti e eu respeito também da mesma forma que você me respeita. A única coisa que eu cheguei para ti é que tu mudasse um pouco a tua forma de agir e a tua forma de pensar. Daqui para frente, tu vais fazer problema teu. Aí vem a pergunta, meu irmão: o que fazer numa situação dessa, que a criatura está tão sediada, além da oração? Não tem mais o que fazer. Eu cheguei à conclusão: não tem, é o que ele quer, o que ele precisa para sobreviver no dia a dia. A minha opinião é essa. Eu acho que, na minha opinião, né, abrir mão até de rezar por ele, entre aspas, né, porque ele foi bem claro: não quero mais que me defenda.
Respeito o senhor, tenho carinho, o senhor sabe disso, mas eu não quero mais me repetir. E fazer uma situação dessa mesmo? Na minha visão, nada. Na minha visão, nada. Cada um tem um livre-arbítrio. Deixa o obsessor tomar conta dele. Vou fazer o quê numa situação dessa? Cada um escolhe o caminho que quer seguir. Todos nós aqui escolhemos estar aqui hoje. A gente podia muito bem ter escolhido seguir um outro caminho. Mas há um pequeno detalhe, né? Sempre quando ele entra em crise, quem socorre ele sou eu. Eles esquecem disso. Então, a única coisa que eu posso fazer por ele, quando ele estiver bem obsediado, tiver aqueles dias de medo, que a gente chama, que eu chamo de ataque, a única coisa que eu posso fazer é socorrer da maneira que eu sei. Correto? Ou tu tens outra forma que eu acho que é fácil? Sempre que tiver a oportunidade de ajudar, se ajuda. Essa é a única... Sim? Pode, claro. Ele é, como você está falando, ele atrapalha os colegas? Como é que é essa? Ele atrapalha os colegas? Para só ter ideia, ele é o meu funcionário de confiança. Ele é o que ele usa, ele toma conta de toda a estrutura, que ela não atrapalha, sabe? Mas o cara ele traz consigo uma nuvem negra muito grande e determinados por alguns trabalhos ali na obra, não gosto de aproximar dele, não gosto de trabalhar com ele. Sabe? Então ele está sempre isolado, assim, trabalhando sozinho. E ele está sempre sendo observado, porque ali eu tenho adventista, tenho católico, tem mais católico que adventista, muito espírita ali sobre. E o que eu digo para ele é o seguinte, meu irmão, da mesma forma que tu confias em mim, eu confio em ti. Deus é um só. Mas a escolha que tu estás fazendo não vai te levar a algum lugar. Mas eu não vou mais interferir. Mas eu também não cobrei, não disse para ele que toda vez que ele me sou eu que vou socorrer. Eu não fiz isso. Jamais eu ia fazer isso. Então eu deixo a coisa correr para que eu faça o meu trabalho, entre aspas, porque não é trabalho, considero isso um trabalho. Quando ele entra em crise, eu observo ele se aproxima de mim, corre para perto de mim, e eu faço, entre aspas, o meu trabalho, faço as minhas orações, chamo pelos meus amigos espirituais, a qual eu agradeço muito por permitir que eu faça parte da vida deles, né? E uma das criaturas que sempre vem, sempre entre eu e eles, são caboclos, irmãos de chamada, a qual tem muito respeito, né? Se fazem presente no local, e ele consegue se acalmar nesse local trabalhando. Então, assim, ele não atrapalha ninguém, tá? Mas assim, eu não tenho mais o que fazer por ele. Por isso que eu fiz a colocação. Nesses casos aí, eu acho que é até válido a continuidade da prece pelo seu funcionário, até pela sua harmonia. Quando ele se aproximar, o Senhor já está equilibrado. E uma prece em favor nessa situação, né, sempre é importante. Assim, seguindo, tá? Pegando o exemplo dele, que eu acho que é importante para todos, tá? Eu sigo a mesma linha desse senhor, porque uma oração em silêncio para esse irmão, na minha pequenez, entendendo de entendimento, é super válido. Porque, veja, eu passo por situações semelhantes, não que eu conheça a pessoa, mas eu passo, ele mexe por grupos que estão ali numa situação agitada, usando drogas, enfim, cometendo atos ali que eu não tenho nada a ver com isso, mas eu faço um pensamento positivo. Se eu me recolher, nem ser totalmente indiferente, nenhuma prece fazer por essas pessoas, eu digo que eu fico até sem entender, eu fico confuso. Então eu acho que uma oração, tá? Você não precisa saber que eu estou fazendo uma oração. Ou se eu fizer uma oração para aquele pessoal ali, uns viciados, que está sendo mobilizado, eu corro o risco também de repente, sofrer alguma ação. Eu preciso entender isso. Boa pergunta. É uma pergunta bem interessante. Como é que a gente pode utilizar como exemplo? Entendi, eu não quero nem criar polêmica. Não, sim. Eu não quero nem fugir, mas assim, o exemplo dele
me remeteu a esse assunto. É interessante. Eu tenho esse hábito de passar na rua, de ver alguma pessoa, sabe, numa situação, assim, difícil, né, como ser humano. Eu tenho hábito de até cumprimentar aquela pessoa, tá? Cumprimentar, é meu jeito. E orar por ele em silêncio. Eu estou arrepiado. Vamos pegar o exemplo. Vamos pegar o exemplo de nós ontem, para não dizer que nós somos ainda hoje. Oi? Está na hora que está fazendo. Desculpa, como fala, eu eu acho que essa palavra, obsessividade, poderia ser melhor definida. Porque eu entendo que algumas pessoas que às vezes pode ser um pouco confuso. Foi por isso que eu Acho perguntei. que essa palavra deveria ter uma definição melhor. Foi por isso que eu perguntei se todo mundo sabia o que é obsessor e o que é obsidiado. Mas eu estou me manifestando agora mediante o que eu estou ouvindo. Uhum. Obsessor, aquele que cobra alguma coisa de alguém, seja em situação que for. Eu estou cobrando de alguém o que eu acho que ele me deve. O que eu acho que ele me deve. Muitas vezes é um entendimento meu. Eu vou cobrar dela porque eu acho que eu tenho direito. Todo mundo tem o livre-arbítrio de seguir o caminho que quer seguir. Isso é obsessor. Obsediado é ela, nesse caso, que está recebendo essa influência de mim, que me considero o direito de cobrar dela alguma coisa. Só cobrar. Oi? Isso é cobrar. Mas, ô Cleiber, eu chegando do lado dela, intuindo ela fazendo coisa errada, eu estou influenciando ela negativamente. Isso é obsessão. Mas, Cleiber, Não estou cobrando. O objetivo de eu influenciar não, o objetivo de eu cobrar ela para que ela se dê mal, para que ela se desencarne, para que ela volte. É uma forma diferente de cobrar só. Eu desencarnei e quero ficar perto do meu filho. E eu não estou fazendo bem para ele. Daí não é obsessor, não torna obsessora. Entendeu? Entendi. Foi o mesmo caso que eu passei para ela. Eu não estou pedindo, fazendo obsidiado. Eu não tenho consciência que eu estou fazendo mal para ele. Obsidiado é cobrar alguma coisa. É querer fazer mal para aquela pessoa. Né? O simples fato de eu não ter entendimento e estou do lado do meu filho, isso não me torna um obsessor. De alguma forma eu acabo prejudicando ele, porque eu não estou em situação boa e tudo isso. Mas isso não torna um obsessor. Porque também tem a questão dos nossos amigos espirituais, né? Nesse caso, você voluntariamente, pela questão da própria mente, fixar a questão do teu filho, entendeu? O teu filho vai receber uma proteção. E você também vai receber a ajuda para que aquilo haja assim, entendeu? Mas claro que aí são N possibilidades, porque quando tira aquele véu, é que a gente vai realmente ver que questão, que relação existe aí. Cada caso é um caso. Cada caso. Juliana? É mais ou menos, eu ia falar mais ou menos o que ela disse, porque o espírito que desencarnou e fica ao lado dos entes queridos, na verdade, ele está precisando de ajuda. Porque o caminho correto é ele seguir para o plano espiritual. Sim. Tem um entendimento e a vida dele não. Só voltando. Pode falar. Voltando ao que a dona Áurea, que a gente puxou para outros assuntos, né? E não sei se ficou claro a questão do cobrar, porque às vezes a gente olha muito a palavra no sentido específico dela. Cobrar é ter algo em troca, né? Então eu te cobro que tu faça isso porque eu passei mal. Esse cobrar, que o Cleiton fala, tem um outro sentido do que o cobrar que a gente chama, né, de cobrar algo em troca. Porque se te prejudicar, não necessariamente tu vai me dar algo de volta. Tá, mas eu vou deixar então para responder nos próximos slides que a gente vai aprofundar. Eu acho que senão... mesmo falando cobrar, pensando no que ela perguntou, eu acho que não ficou tão claro assim o que é esse cobrar. Prometo que nos próximos slides eles vão detalhar bem melhor o que é uma coisa e outra. Inclusive, o que precisa fazer para me tornar alguém melhor. É que a gente não saiu da primeira parte. Eu preciso concluir a primeira parte para que a gente siga.
Mas a pergunta dele é importante e eles me intuíram a seguinte reflexão. No meu passado, talvez ontem, ou talvez eu faça hoje ainda, né? Estou numa roda de amigo, alguém se interfere. Qual é a minha reação? Às vezes bate. Estou numa roda de amigo fazendo alguma coisa, alguém se interfere para fazer alguma coisa. Né? Nós ficamos nervosos, bravos, queremos arrancar o cara dali, queremos bater. Isso é a mesma coisa quando eu faço alguma coisa para alguém. Por exemplo, ela é minha obsediada e ela gosta de beber. Eu adoro beber. Estou do lado dela, já consegui obsediar ela. Todo dia eu consigo levar ela para o bar para tomar. E eu todo dia vou junto porque me beneficio dessa bebida. Aí o senhor Aloysio vem e faz uma oração para ela e eu vejo que foi o senhor Aloysio. O que está se metendo aqui? Aqui é meu. Essa é a cobrança que acontece. Só que, vamos lá. Eu estou fazendo o bem. Eu tenho que ter convicção que eu estou sendo ajudado. Se eu sei o que eu estou fazendo e tenho consciência do que eu tenho fazendo, ok. Se eu não sei o que eu estou fazendo, já fica mais difícil. A mesma coisa no trabalho aqui. É interessante que eu saiba o que eu estou fazendo na segunda parte. O que eu estou fazendo na segunda parte? Eu estou dando passe, ok? Então eu sei que eu estou dando passe. Eu estou recebendo um espírito, ok? Então eu sei que eu estou recebendo um espírito. Eu estou dialogando com o espírito, ok? Eu sei que eu estou dialogando. Então eu preciso saber o que eu estou fazendo, né? Quando eu faço uma prece direcionada para alguém, é válida, sim. Sempre é válida. Só que eu tenho que ter consciência do que eu estou fazendo. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer de alguém querer cobrar do senhor alguma coisa. Mas assim, com toda sinceridade, diante de sua resposta, eu fico até preocupado, porque eu tenho convicção de aceitar e fazer aquela oração para aquele pessoal, para aquelas pessoas, que eu não sei o nome, não é do meu convívio. Porém, eu acredito que tem uma espiritualidade maior, tá? Que está aí, de alguma forma, também olhando. Se não, eu sou burro, eu fiquei burro. Todo mundo aqui já saiu para entregar alimento em algum lugar e tal? Quando a gente vai fazer, né, nós vamos numa comunidade entregar. Eu vou falar um relato que eu participei, tá? Nós chegamos na comunidade com 20 cestas básicas. A gente já tinha mais ou menos visto quais são as pessoas necessitadas, porque a pessoa na comunidade, e a gente tomava esse cuidado, alguém que se destacava na sociedade, nós conversávamos, ele dizia, fulano tal, fulano tal, fulano tal, fulano tal e fulano de tal, precisam obrigatoriamente de cesta porque estão em situação muito difícil. Ok. Levamos 20 cestas para 20 casas que sei lá. Chegou lá, as pessoas viram que nós estávamos doando, das 20 se transformaram em 40. Com o direito de exigir que elas também recebessem. Por que o senhor está dando para ele e não está dando para mim? Por que o senhor acha que ele é melhor do que eu, ou que ele precisa mais do que eu? Nós chegamos quase ao ponto de ser agredido. O senhor está fazendo alguma coisa de errado? Não, não está. O senhor estava lá com o intuito de ajudar. Mas alguém se sentiu ofendido e no direito. É um direito dele. Sim, mas aí eu concordo que foi mal dimensionado. Ou seja, se é uma comunidade, eu não vou nem entrar. Eu vou dar como responsável. Para quem Não, pô. O objetivo da entrega, pelo menos no grupo que eu participava, não é doar alimento. O alimento é só o objetivo de chegar lá. É chegar lá para falar da palavra. Chegar lá para falar da palavra. Só dar o alimento não tem porquê. Daí a gente trazia para o centro e alguém distribuía. O objetivo é realmente nós pegarmos a cesta e usar de argumento para mim poder chegar lá. Porque assim, vim aqui falar de Deus para você, estou passando fome, tu vem falar de Deus para mim? A gente veio trazer uma cesta básica. A pessoa se abre, se solta, fala. Então, está entendido, não vou prolongar mais porque tem outros. Não, existe uma outra situação para essa sua pergunta aí, para que a coisa fique mais clara. Quando eu estou fazendo uma prece,
eu estou em outro nível Outra vibração. vibratório. Então, quando eu estou fazendo uma prece, eu estou em outro nível vibratório, aquele obsessor não me alcança. Então, na maioria das vezes, eu não consigo me ver. Por isso é que eu falei na pergunta se sabe o que está fazendo. Não, sim. Agora, o que pode acontecer, como ele tinha falado, no caso, eu interferir diretamente com a pessoa. Ok, agora o senhor transpareceu de uma forma que eu alcancei, entendeu? Nesse sentido. E tem muito a ver com o que você falou, de confiar também em quem anda comigo. Se eu vigio, se eu sei o que eu estou fazendo, eu não posso ter medo de orar por alguém. Exatamente. Qualquer que chegue em mim. Essa Então, era. eu tenho medo do que vai me causar uma oração? Não pode. E outra coisa também muito importante é ver a pessoa no chão, dormindo, orar por ela e também por aqueles que estão ao redor dela. Sim. Então é tudo isso. Só que o que a gente tem que ter em mente é muito maior do que simplesmente o nosso ato de orar ou o ato do Marco de falar com o funcionário dele. Entendeu? Muitas vezes. Muitas vezes o ato de orar tem muito além envolvido, que a gente nem está percebendo, do que que a ação que a gente acha que está fazendo. Eu, Adriana, acho que estou orando por alguém. Eu não estou fazendo nada. Quem está fazendo, quem está me levando a fazer alguma coisa, que está fazendo. Então, esse é o nosso poder, que a gente tem que se sentir nessa situação como espírita, como cristão, de poder levar e de jeito nenhum ter medo, né? Ou de ser repreendido por um outro irmão. E se tiver que acontecer, segura na mão de Deus e vai. Né? Porque a gente tem que fazer isso, a gente está aqui para aprender a fazer o bem do outro. O Adriano, a parte que eu falei de não fazer oração por ele, é que eu aprendi eu tenho um ato diferente de lidar com essa situação. Eu gosto de ir direto ao confronto, diretamente com. Sim, não, aí já vai para outra situação. Porque, como diz o Nazareno, nem sempre estão na nossa agora. Você não consegue alcançar a razão. Então, eu procuro, eu tenho outras pessoas também que precisam da gente. Assim, a gente precisa disso. Então, na necessidade dele, quando ele diz, para não dizer que ele sabe, eu prefiro bater de frente com ele, com o obsessor dele, diretamente, do que eu faço, tirar, perder parte do meu tempo para ficar fazendo uma oração a qual talvez alcance, talvez não. Eu acho que não seria eu perder esse meu minuto, esse meu segundo, dedicar uma oração ao obsessor, nem sequer sabe que eu existo, ou saber que eu existo, ora por outro. Mas essa hora sabe a Deus onde é que anda. Não, mas eu só citei como exemplo, nem sei das ações que acontecem, entendeu? Eu só citei como exemplo assim, de que a gente é uma ferramenta, né, nas mãos de Deus. E que a gente nunca deve. Ficou bem claro agora, né? Nunca deve reprimir isso por qualquer receio que seja de sentir uma represália de um obsessor, né? E se eu tiver que sentir, eu vou procurar amparo e vou me livrar dele. Só é interessante que às vezes a gente está aqui na frente e não consegue explicar de uma forma que seja tão clara. É interessante que vocês contribuam também, né? Porque às vezes eu não me faço entendido, né? Talvez a forma que eu abordei não seja tão clara como ela falou. Então é importante que vocês participem. Mais uma colocação, e eu preciso realmente voltar para o... Vai acabar a aula e eu não consigo. Nós vamos para a segunda aula e eu não consigo sair da primeira. Deixa eu correr. Mas já terminou. Deixa eu falar um pouquinho. Oi? Do jeito que você falou, quando você explicou aqui para o seu Luiz, aí deu aquela coisa assim, então eu não vou fazer, porque todo mundo começa a ficar com medo, entendeu? Mas aí a Nazarena entrou e falou da questão vibratória e eu acredito que como toda boa ação, vamos para a lei de ação e reação, toda boa ação vai ter a volta. E naquele momento em que você faz a prece para o seu próximo, né, você está tendo
quê? Na elevação, como o Nazareno falou, você vai lembrar. Outra, nós temos que entender que tudo nos todo lugar nós podemos entrar, mas nem todo lugar nos cabe. Né? Ou seja, nós podemos fazer tudo, mas será que eu estou preparado para aquilo que eu quero fazer? Né? Porque vai como a gente falou. Houve uma situação em que teve a questão de segurar na mão de Deus com fé e as coisas vão se né? Você participava de um grupo que eram 20 cestas básicas. Nós participávamos de um grupo que eram 600 famílias e batiam 1.000 pessoas. Entendeu? E havia situações? Havia. Mas havia o quê? Uma disciplina, uma autoridade para que aquilo, né, acontecesse da melhor maneira possível. Mas nós também. Pois é que... então eu quero te dizer o seguinte: a gente, nem tudo a gente está preparado para fazer. Né? Então, se o senhor Luiz se sente muito confortável em passar por ali e fazer uma prece para aquele irmão, eu acredito, né, que a espiritualidade está ali amparando, né? Porque nós não estamos sós. Quando se busca Deus, não estamos sós em outros momentos, porque nesse momento está Deus. Legal. Eu vou partir do teu exemplo para a gente concluir a aula. E aí eu quero que todo mundo reanalise tudo o que foi dito, que é muito importante. Partindo do ponto dela, se eu tiver fé e convicção, quando eu fizer alguma coisa por alguém, eu vou ser ajudado. Todo mundo de acordo? Alguém contra? Depende da intenção. Já surgiu uma opinião, mas ok. De acordo? Até aí nós estamos de acordo. Por que então que eu não consigo fazer isso comigo mesmo? Vamos lá. Vamos chegar ao mesmo ponto de vista, né? Passei por alguém, fiz uma oração e tenho que ter convicção de que a equipe espiritual vai me ajudar. E eu acredito nisso também. Ok? Por que eu não consigo fazer para mim mesmo? Mas fazer o que para se entender? Uma oração? Não, vamos lá. Vamos pegar um pouquinho mais então. Todo mundo aqui passa por alguma dificuldade durante o dia? Algum mal-estar? Alguma incomodação? Isso pode ou não pode ser uma influência? Pode ou não pode ser um pensamento negativo meu? O que eu devo fazer para que eu volte ao estado natural em que eu estava? Filtrar e fazer uma oração. Todo mundo consegue fazer isso e consegue chegar nesse objetivo? Mas eu creio que todo mundo numa casa espírita tem assim, nível de conhecimento que tem que fazer isso. Sim. Eu concordo com o senhor. Eu concordo com o senhor. Continua se sentindo mal porque tem aquela impressão ainda daquela situação. O objetivo é exatamente esse. Eu concordo. A gente tem que entender que nem tudo é espiritual. Se a gente está sentindo um mal-estar, uma dor, a gente às vezes necessita tomar um comprimido. Sim. E no médico, tem que tomar um comprimido, é o médico. Sim. Tá? Não vamos colocar tudo de fora. Não pode. Eu sou eu. Sim. Mas eu acho que a vacina para tudo é uma oração, seja na rua passeando com o cachorro e olhando para os passarinhos cantando. Eu concordo com o senhor, mas o senhor ainda fugiu da colocação que eu quero fazer. Eu concordo com o senhor. Concordo que... Se consegue. Ele sabe, mas consegue? Exatamente. É esse o objetivo, né? Para que a gente possa concluir aqui. Estou numa situação que eu sei que não é doença. Vamos descartar a doença. Eu estou revoltado com alguma situação. Seja ela qual for. Cada um traz aquilo que pensou. Por isso, o exemplo inicial.
Porque para que a gente continuasse, precisava desse ponto, né? O que eu preciso mais melhorar? O que eu estou fazendo na minha vida que eu estou projetando? E aí pega esse ponto que eu preciso, né? Eu trouxe a bebida porque é algo mais fácil de a gente interpretar, né? Estou envolvido diretamente com a bebida. Eu não consigo. Ser resiliente, não no ato errado, mas ser resiliente numa boa oração, numa boa leitura do Evangelho, o Evangelho no lar, ok? E entender que aquela ação, tá? Ou palavras são equivocadas e são erradas, que eu não tenho que repetir aquilo. Mas eu tenho que ser resiliente nessa ação. Eu vou me melhorar. Agora, não existe milagre. Tá? Concordo. O que acontece é que, às vezes, a pessoa tem uma situação, hora uma, hora duas, e passa um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, não sai daquela situação. E aí acaba havendo uma desistência. Não, tem que ser resiliente e, como eu posso dizer, entender, mas não se conformar. Sempre buscar algo maior, tá? Que eu vou superar isso, eu vou superar essa dificuldade. Ok, mas quando o senhor está nessa situação, o senhor consegue fazer isso e chegar nesse objetivo? Eu posso até desanimar, eu posso até levar um tombo ali, mas eu vou sacudir, eu vou ser resiliente, eu vou persistir naquilo. Eu concordo com o senhor, é isso que deve fazer. Eu não vou desistir. Só que o senhor não respondeu, né? Significa que o senhor não conseguiu, o senhor vai retentar. Ótimo, é o que a gente deve fazer, é o que a gente está aqui buscando. Mas a pergunta foi: estou me sentindo muito ruim, né? Estressado com alguém ou com a minha família que não tenho nada a ver. Vou pegar um exemplo mais fácil. Vim do serviço irritado, completamente irritado porque fizeram um monte de coisa lá e eu vim estressado absurdamente. Queria só chegar em casa e não olhar para ninguém. A esposa vem querendo cobrar alguma coisa. Não estou dizendo que um ou outro é errado, só estou dando um exemplo, por favor. Tá? Veio, eu fiquei mais estressado ainda e acabei de... Descarreguei tudo em cima dela. Não tinha culpa nenhuma, a culpa era lá no serviço. Mas descarreguei tudo em cima dela. E aí vem, me dei conta que eu fiz errado. Vou lá, vou tentar parar para fazer uma oração. Vou lá, firme, tal. Vocês conseguem fazer essa oração e ficar bem? Todo mundo consegue? Às vezes nem pedir desculpa para a pessoa. Nem pedir desculpa. Esse era o ponto que eu queria chegar. Nem sempre a gente consegue, seu Luiz. Por mais que a gente tente, nem sempre a gente consegue. Muitas vezes a gente precisa, acredito que é o caso de muita gente, vir ao centro para que no centro eu seja ajudado e saia melhor. É ou não é? Mas, se o senhor já consegue, parabéns. Parabéns, porque não é qualquer um que consegue. Nós estamos aqui em 32 pessoas, se não me falha a memória. Vamos levantar a mão, quem não consegue? Quase 90%. É muito difícil, depois que você desequilibra para voltar para o eixo, fazendo uma prece, é complicado. Ainda mais se você, como você deu exemplo, jogando o caminhozinho de outra pessoa que não tem nada a ver com a história. Para você voltar, é dias. Eu posso dar um exemplo agora caiu. Na segunda-feira, eu trabalho com crianças especiais e teve um que ficou por 1 hora chorando. Uma hora. Então você tenta me morder, me arranhar, puxar meu cabelo. Eu cheguei na minha filha, daí eu levei no médico, e quando eu cheguei lá, daí na hora que ela ia saindo, eu disse tchau. A minha neta viu e começou a chorar, eu começou de novo, minha neta chorando, e ela queria isso, e aquilo foi indo. Você sabia, mano? Que saco, eu peguei a chave de casa, saiu igual a louca. Meti os pés na neta, na filha, peguei a chave de casa. Cheguei em casa, eu sabia que eu estava errada, mas eu não acreditei. Eu me quase 2 horas da manhã. Olha, eu só admiti agora que falasse que veio, que eu tentei, eu não consegui cheirar com os dedos,
Apagar a velhinha. Obrigado pelo exemplo, é exatamente isso. Só que, seu Aloysio, se eu consigo, ótimo. Eu não estou aqui para obrigar ninguém a concordar comigo. Eu estou aqui para dizer que a grande maioria ainda passa por isso. O nosso objetivo é realmente chegar a isso. É realmente eu conseguir parar e dizer assim, estou errado. Fazer uma oração e chegar no meu estado natural. É isso que a gente está buscando aqui. É isso que a gente precisa almejar a chegar. E aí, só para a gente resumir que o nosso horário está chegando ao fim, todo mundo já se classificou, né? Quando eu não consigo me melhorar, quem fez mal para mim? Eu mesmo. Isso é auto-obsessão. Indiretamente. Né? Eu não quero fazer mal para mim, mas eu tomo atitudes que me levam a consequências dolorosas. A minha escolha de hoje vai me causar consequência o amanhã. Todo mundo concorda com isso, não? Né? Eu posso simplesmente escolher de não ter vindo para cá. Eu podia escolher de estar lá no bar bebendo. Tem alguma coisa de errado? Não. Cada um tem o direito de escolher o caminho que quer. Só que a minha escolha de hoje vai fazer eu ter uma consequência lá na frente. Isso me torna um auto-obsessor. Vamos 3 para casa. Que bom, tá? Que bom que eu já consigo vir por centro. Que bom que eu já estou conseguindo me tocar, mesmo que seja depois. Que bom que eu consigo reconhecer que, poxa, errei, preciso melhorar. Que bom que eu já consigo fazer uma oração. Que bom, seu Aloysio, que eu já consigo passar por alguém e ver que alguém está necessitado e fazer uma oração para aquela pessoa. São tudo coisas muito positivas. Eu não sei o senhor, mas se a gente fizer uma retrospectiva, talvez o senhor não fizesse isso há 20 anos atrás. Nem pensava nisso. Então, significa que o senhor evoluiu ao ponto de eu me acho no direito, na obrigação. E aí, quando a gente começa a estudar, já não é mais uma coisa que eu quero. Eu já me sinto obrigado a fazer aquilo porque, eu estou vendo alguém necessitado. Eu me sinto na obrigação de ajudá-lo. Então, assim, a busca e o que a gente vai estudar daqui para frente é exatamente isso. A gente esmiuçar o que é cada um desse, o que a gente precisa fazer. Mas o que a gente precisa fazer não é diferente do que estamos fazendo aqui agora. Estudar. Ter o conhecimento, porque o meu pensamento de hoje vai ser diferente do pensamento de amanhã. Né? O que eu pensava há 10 anos atrás é diferente do que eu penso hoje. Tinha muita coisa que eu pensava lá que eu acho aquilo muito equivocado que eu fazia. Hoje eu penso diferente. Quando eu der 10 anos para frente, eu vou olhar o Cleive de hoje e vou dizer, poxa, mas o Cleive estava equivocado em muita coisa. E assim eu vou sucessivamente vendo que o Cleive de hoje está errado naquilo. Aí ele melhorou. Mas o Cleive de hoje está errado naquilo outro. Aí ele melhorou. E assim sucessivamente. O problema maior é eu não reconhecer que já passei 20 anos e eu não mudei nada. Puxa, aí tem que ser uma luzinha. Porque se eu estou aqui dentro, estudando, reconhecendo que todos nós temos erros, todos nós temos falhas, que eu preciso melhorar, e eu não estou vendo melhora nenhuma, precisa acender uma luzinha dentro de nós, dizendo, o que eu estou fazendo que eu não estou conseguindo mudar em nada? Eu continuo sendo aquela pessoa egoísta? Eu continuo sendo aquela pessoa que não ajuda ninguém? Ou hoje talvez eu já ajude? Eu sou aquela pessoa que não orava e não tinha nenhum apego por religião? Ou agora eu já tenho um pouquinho de conhecimento e entendimento que todos nós estamos buscando um caminho evolutivo. Todos nós queremos chegar à perfeição. Direta ou indiretamente chegaremos. Só que aí depende do caminho de cada um. E só para a gente encerrar, não queria trazer conflito, o objetivo da aula não é esse, tá? Outro objetivo que ninguém precisa concordar um com o outro, são opiniões diferentes e situações diferentes. Todo mundo tem o direito de pensar e discordar
principalmente de mim que estou aqui na frente, tá? Não fico nem um pouquinho constrangido ou com vergonha se alguém levantar a mão e dizer que está totalmente em desacordo com o que eu falei. Não tem problema nenhum, tá? Vai fazer eu buscar a ter uma visão um pouco diferente. Talvez o que eu trouxe realmente não esteja correto. Então, volto a dizer, já falei isso na aula passada, que sempre que alguém estiver em desacordo, por favor, levante a mão e diga: estou em desacordo por causa disso, disso e disso. E aí a gente traz o debate como a gente trouxe e cada um tira a sua própria conclusão, tá? O objetivo de mostrar que nós temos uma autoobsessão não significa que todo mundo aqui é autoobsessivo. Significa que a gente escolhe caminhos errados e acaba buscando essa autoobsessão para si mesmo. Nosso horário chegou ao fim. Eu ia até pedir para a Mary dar um exemplo, mas não temos horário para tal. Na próxima aula, a gente dá seguimento e aí começa a se aprofundar exatamente o que é obsessão e obsediado. Pode apagar a luz lá atrás para nós?